Nós tínhamos combinado, então, queríamos falar hoje de epigenética, Sim. da importância da epigenética. A epigenética, de facto, vai dar aqui um contributo de suporte, deste suporte científico, não é? Eu queria que o Fernando explicasse um bocadinho, da forma mais simples possível. Nós temos neste momento muita gente já a ouvir-nos, nos vários canais, da forma mais simples possível. O que é a epigenética? E como é que a epigenética vem provar o que nós fazemos nas constelações há tanto tempo, não é? Então vamos lá. A epigenética é muito interessante. O termo chama epi é sobre, né? E a genética, então, é sobre o gene. Mas é interessante, eu vou começar antes para explicar melhor. Assim, tinha um projeto Genoma, que eu acredito que a maioria das pessoas já deve ter ouvido falar do projeto Genoma, onde tinha uma crença que, a partir do momento que mapeássemos todos os códigos genéticos que nós carregamos, iríamos encontrar as raízes das doenças lá. Então, assim, vamos mapear, aqui tem o gene do alcoolismo, o gene da esquizofrenia, o gene de qualquer coisa ia estar lá. Essa era uma crença, e foi um fracasso enorme quando mapearam o código genético e não acharam as doenças lá. Então, nesse aspecto, isso foi um grande fracasso. Mas é interessante que dentro dessa dinâmica da epigenética, né, o que aconteceu? O pessoal aprofundando mais o trabalho, principalmente com fenótipo, só para explicar, existe uma coisa que chama genótipo, existe algo que chama fenótipo, tá? Então eu vou ficar bem didático aqui, porque as pessoas estão assistindo, pode ser que vários conheçam muito bem isso, tem outras pessoas que não conhecem. Então vamos lá. Vamos falar como se as pessoas não conhecessem. Então, vamos lá. Então, existe algo que chama genótipo. O genótipo é uma característica que vem do gene. Então, por exemplo, a cor dos meus olhos tem a ver com os genes que eu trago dos meus pais. Essa característica corporal que eu tenho, se você olhar para o meu pai e para a minha mãe, você vai ver características muito semelhantes entre nós. Então, tem uma carga genética. Aí tem uma dinâmica que chama fenótipo. Fenótipo é o genótipo, que é a característica que o gene está escrito lá, com a influência do meio. Vou dar um exemplo que eu costumo dar, que é muito comum. Então, por exemplo, imagina você pega uma semente de uma árvore, um carvalho. Pronto, a uva, vou colocar de uva, vai. Então, faz de conta que nós vamos pegar uma uva, falando agora dos vinhos portugueses que eu adoro. Então, olha lá, pega uma uva lá, da Touriga Nacional, que seja. Aí eu vou pegar essa semente dessa uva. Se eu plantar a semente dessa uva aqui, na praça, em frente à minha casa, é capaz até que nasça essa planta, né, a parreira lá da uva, mas será que vai dar uma uva parecida com a que foi plantada daí onde você mora? Nesse terreno? E se for colocado no alto da montanha? E se for colocado perto do mar? Cada característica de solo dá uma característica diferente de uva. Isso aí, para quem trabalha com vinho, sabe muito bem disso. Por exemplo, por que a safra daí de 2011, né, foi uma safra excepcional em Portugal, se eu não me engano. 2011, acho que foi. E os vinhos dessa safra são mais caros, por quê? Porque foi excepcional. Excepcional o quê? O terroir, o clima, a umidade, todas as características do ambiente foram excepcionais para que desse uma uva maravilhosa e aí fizesse um vinho perfeito. Bom, então o que nós estamos fazendo? Falando que a uva tem a influência do meio. Então, nessa safra, o vinho tem lá safras, aquela safra fala do quê? Das características do terroir, das características do clima, que vai dar um aspecto para a uva diferente de outros anos. O que nós estamos falando? Nós estamos falando de epigenética, nós estamos falando do quê? Claro. Tem uma coisa que chama fenótipo. O fenótipo é a influência do meio sobre o genótipo. A planta é a mesma, mas a influência do meio mudou a característica da uva. Então, nós estamos falando fenótipo é a influência do meio sobre o indivíduo. Existe, por exemplo, um estudo mostrando pessoas que são gêmeos idênticos. E um deles fuma, o outro não fuma. E aí você observa as características que o cigarro traz para aquele indivíduo, que você consegue comparar um que tem geneticamente igual e o outro geneticamente semelhante, mas com o efeito do cigarro. Aí você observa as características que o fumo trouxe para esse indivíduo. Então, o que é isso? Influência do meio. Então, quando tem influência do meio, é o que nós chamamos de fenótipo.
Então, é a mesma coisa. Vou fazer outro exemplo. Imagina se, de repente, eu adoto um cachorro. Esse cachorro começa a comer algo parecido com o que eu como. Se tem uma família de obesos, e esse cachorro vai parar numa família de obesos, qual a característica que vai ter esse cachorro? Agora, se esse mesmo cachorro parar numa família de atletas, adivinha como é que vai ser o cachorro? Aí fica assim, isso é genético? Claro. Não. Isso tem a ver com a genética? Tem, mas tem a ver com a influência, com a alimentação, com os cuidados que ele tem. Isso chama fenótipo. Então, esse fenótipo é a influência do meio sobre as características do indivíduo, dos seres, de todos os seres, dos animais, dos vegetais, que o meio influencia. E aí foi em cima do estudo do fenótipo que surgiu a epigenética. Então, tem um biólogo, Conrad, que ele começou a pesquisar isso, e em cima disso ele começou a ver que existe o gene, existe a influência do meio. Em cima de tudo isso, sabe o que aconteceu? Chegamos aos mecanismos epigenéticos. Então, o que são os mecanismos epigenéticos? O código genético, DNA, ele é imutável. Não é bem assim, mas didaticamente imagina que ele seja imutável. Todas as minhas células do corpo têm o mesmo código genético. Todas. A questão é que a célula do fígado, ele utiliza um pedaço do código genético. Se pegar um neurônio, ele utiliza outro pedaço do código. Claro. Então, dependendo daquele pedaço, caracteriza uma célula diferente da outra. Por isso nós temos células diferentes. E é interessante que é como se... Eu vou usar uma analogia, mas eu acho que só os mais velhos vão saber disso. Quando quem fez datilografia, tinha máquina de escrever, acho que a melhor coisa era a fita que ficava desenrolando. Você batia, roda. sim, aquela roda que ficava girando. Eu também sou dessa época. Então, porque o código genético é interessante, que ele fica, é uma fita enorme, que ele está enrolado. E aí fica um pedacinho desenrolado. Esse pedacinho desenrolado é o que vai nortear aquela célula. Na outra célula é um outro pedaço que está. E aí está tudo enrolado, que é a cromatina. Ela fica enrolada aqui, fica esse pedaço desenrolado. Então, essa característica já modifica cada célula no nosso corpo, tem uma fita ali, um pedaço da fita a ser utilizado. Bom, e aí o que acontece? Eu vejo aí uma imagem que também pode ser engraçada, que são os campos de arroz. É como se cada órgão do nosso corpo fosse um determinado campo que tem uma determinada função. E nós vamos abrindo as portadas para a água entrar. Sim, Portanto, no fundo, permite a ativação daquela parte, que vai ser, no fundo, o funcionamento do fígado, ou o funcionamento, ou o cabelo. Portanto, vamos abrindo e fechando as portadas, exatamente, onde a água é, no fundo, o fluxo da vida e do código genético, e a possibilidade de se ativar ou desativar determinadas zonas, é um bocadinho aquilo que o Fernando também está a dizer. Isso você falou o básico, né? Porque, assim, na epigenética, o que aconteceu? O código genético é o mesmo, mas existe uma variável nas pessoas. Isso aqui surgiu, o primeiro caso que chamou muita atenção para a epigenética foi quando nasceram dois gêmeos idênticos, acabaram de nascer, e eles tinham uma doença genética. Então, ambos com a mesma doença genética. Só tinha uma coisa, um tinha uma doença de uma forma mais grave, o outro de uma forma bem frustra, bem branda. E aí não fazia sentido, porque os dois têm o mesmo código genético, os dois têm a mesma característica genética, e como é que um desenvolveu uma doença mais intensa e outra não? Para o pensamento da genética naquela época, não dava para explicar uma coisa dessa. E aí começaram a observar que não bastava ter o mesmo código genético. Aí eles começaram a pesquisar e começaram a ver algo que é chamado de mecanismos epigenéticos. O que é isso? Que existe uma forma de autorizar a expressão do gene ou bloquear a expressão do gene. Então, eu tenho um gene. A questão é, ter o gene é uma coisa, ele estar ativo é uma dinâmica. Ele pode estar ativo ou inativo. Então, o que a epigenética começou a estudar é observar exatamente isso. Existe a presença do gene, mas precisa ver se ele está ativo ou inativo. Então, existe uma forma de liga e desliga esse gene. Então, o código genético é, entre aspas, imutável, mas os marcadores que fazem com que ele expresse ou não, esses são mutáveis, toda hora estão mudando. E aí eu vou colocar a seguinte característica. Um dos marcadores mais conhecidos é a metilação. Então, a metilação, imagina que isso aqui é um gene.
E isto aqui é um radical metil, que é um CH3. Então, uma molécula de carbono para 3 de hidrogênio. Aí tem a citosina, que é uma das bases do gen, lá tira o hidrogênio e entra o CH3. Se entrar o CH3, o que acontece? Ele entra e fecha. O que significa fechar? Esse gen agora ficou inativo. Se eu tirar, ele está ativo. Se ele estiver aqui, ele está inativo. Agora, esse mecanismo de ativar e inativar, ele é volúvel. Então, isso vai depender de várias dinâmicas, que eu vou explicar melhor. Mas se entender, o gen está aqui. Se tiver uma metilação, ele está bloqueado. Significa, não funciona. Ele tem um gen, mas ele está bloqueado. Então, imagina, se eu tiver um gen... Pode ser um problema. Quando a pessoa está doente, não tem aquele recurso para lidar com a doença. Não é? Pode ter para curar aquela doença. Né? Ao contrário, exatamente. Hoje em dia eles estão vendo até algumas dinâmicas um pouco diferentes, mas não vou entrar em muito detalhe científico, que não vai, é muito detalhe que não faz sentido. Mas, por exemplo, eu posso ter um gen aqui, que pode ser um gen que é alguma doença que tem aqui. O que eu posso fazer? De repente, se tiver uma metilação, olha o que eu estou fazendo. Eu estou bloqueando a expressão do gen doentio. E aí o que acontece? A expressão dessa doença começa a ficar cada vez mais branda e vai bloqueando a expressão do gen doentio. Então, a doença vai diminuindo. Por outro lado, eu também posso ter um gen, por exemplo, tem um gen que é o gen supressor de tumor. Todos nós temos. Esse gen tem uma função, que é identificar e bloquear o crescimento de células cancerígenas, por exemplo, células cancerosas. Então, ele estando ativo, a nossa defesa contra os tumores está ativa, está funcionando bem. Mas se bloquearmos, o que acontece? Nós estamos fazendo o quê? Tirando a defesa do nosso organismo contra os tumores. Então, veja que isso aqui também existe. Hoje em dia, os cientistas, os oncologistas estão desesperados aqui para tentar descobrir o que faz. Deixar ativo ou bloquear esse gen, por exemplo, que é uma das grandes ferramentas para trabalhar contra o câncer. Então, se entender esse mecanismo, existem vários outros mecanismos, esse processo de acetilação, das histonas e assim por diante, mas o mais importante é entender a função. Então, a função dos marcadores epigenéticos é permitir a expressão do gen ou bloquear a expressão do gen. E isso aqui é volúvel. E aí os cientistas começaram a pesquisar o que é que faz, que mecanismo existe que faz com que bloqueia ou libera, porque descobrimos que esse mecanismo existe. Ok, mas o que faz esse mecanismo funcionar? Por que que alguns bloqueiam e outros não? E como é que isso muda? E aí o que eles perceberam foi a influência do meio. E aí começaram a fazer muitas pesquisas. Então, por exemplo, conforme nós vamos vendo a parte de tudo que nos afeta, por exemplo, a parte de alimentação, fome, tipo de comida, alimento, qualidade de comida, toxinas que nós colocamos no nosso corpo, como, por exemplo, cigarro, drogas, poluição e assim por diante, como estresse, problemas emocionais. Olha quanta coisa vai afetando o funcionamento genético de permitir que expresse ou bloquear. Então, todas as dinâmicas externas que nós carregamos, que nós estamos em contato, o nosso mundo emocional, nosso nível de estresse, isso aqui já está mais que comprovado que faz parte, todos os mecanismos fazem parte dessa ativação ou desativação do gen. E mais interessante ainda, isso vai para os nossos gametas, que é espermatozoide e óvulo, e nós passamos não só a herança genética, nós passamos também a herança epigenética. Então, quando o espermatozoide e o óvulo, que gerou a minha presença aqui, eles não carregam só o DNA, eles carregam também as histórias de vida dos meus antepassados. E essas histórias... Patrimônio emocional. Sim, e aí nós patrimônio emocional. Então, a natureza, para mim, a natureza é sempre sábia, né? Então, a sabedoria da natureza faz o quê? As experiências de vida dos antepassados também fazem parte de mim. Aquilo que eles passaram também vão me afetar. Cujo objetivo é fazer o quê? Eu me adaptar melhor ao meio. Então, eu estou carregando comigo as histórias emocionais dos meus antepassados. E aí tem as pessoas que, por exemplo, vão fazer fertilização in vitro. Vou pegar um espermatozoide e um óvulo que é só um código genético. Não é, não.
carrega no código genético, no espermatozoide e no óvulo, carrega também as dinâmicas, a herança epigenética, que são as histórias de vida dos antepassados. Isso explica muitas dinâmicas que a gente vê na sistêmica. Há aqui 2 ou 3 coisas que me parece também são muito interessantes quando nós pegamos nisto e olhamos para as constelações e para aquilo que nós, como facilitadores, você e eu, fazemos, que é, eu costumo dizer que é como se nós fôssemos um telemóvel. É um bocadinho aquilo que você acabou de dizer agora, não é? E esse telemóvel hoje em dia vem com uma série de ápices. Só que as ápices não estão ativas, não estão acordadas, ou seja, elas estão lá, um programa que está lá carregado, mas que não necessariamente está a gastar a bateria do telemóvel, porque eu ainda não o abri. Exato. Muitas vezes eu abro o programa e fecho, mas não encerro. Ou seja, fecho a apps, mas não vou encerrar dentro do próprio telemóvel. E depois chega a meio do dia ou a meio da manhã e não percebo porque é que o meu telemóvel já não tem bateria. Ele já não tem bateria porque eu estou a gastar imensa energia em programas que estão em modo de retaguarda, que estão a gastar a bateria do telemóvel, embora eu não os veja abertos. É como se os nossos programas genéticos fossem mais ou menos a mesma coisa. No fundo, nós vamos abrindo e fechando, e eu posso a meio da manhã dizer assim, pois é, eu estou com 10% de bateria, porque entretanto fui ver a meteorologia, fui ver o WhatsApp, fui ver o Instagram, fui ver o Facebook e não tive o cuidado de encerrar. Então, e estou a gastar energia vital que eu preciso para a minha vida, ou seja, eu preciso de, nós temos aqui um tema de tempo, não é? O nosso tema é tempo e energia. Se nós gerimos o tempo, nós não controlamos, mas a energia sim, ou a frequência da vibração. Pronto. E, no fundo, eu gostava que falasse também um bocadinho sobre esta, que é a epigenética, se calhar é isto que se anda à procura também, não sei, eu não conheço o suficiente epigenética e não tanto quanto você, que é um grande especialista, que, no fundo, nós nas constelações nós vimos que eu posso ter este determinado programa, voltando às apps, que eu posso ter esse determinado programa e tenho instalado e nunca usei aquela apps no meu telemóvel, até um dia onde faço 49 anos e, de repente, aquela apps acorda. Porque a minha mãe, quando tinha 49 anos, ou a minha avó, quando tinha 49 anos, ficou viúva com 4 filhos, passou fome, enfim. E, de repente, eu chego àquela idade e o meu inconsciente começa a ficar nervoso. E começo, porque se eu tenho o programa carregado, ou seja, se eu tenho aquela apps carregada, mas ainda não a abri, ela vai abrir como uma pipoca, não é? Vai saltar, no momento em que eu faço 49 anos, que é exatamente a mesma idade sistémica onde houve um trauma no sistema. Perfeito. E aqui, saber de epigenética e saber de constelações, e no fundo eu acho que é muito interessante. Gostava que falasse um bocadinho sobre isso. Portanto, o tema, no fundo, ela pode abrir e fechar, não é? Pode. É interessante isso. O que colocou assim, a maioria das pessoas acredita que se eu sei, eu tenho consciência, eu tenho controle e tudo funciona do jeito que eu imagino. E aí, você mesmo acabou de descrever que as coisas não funcionam do jeito que eu imagino. Quantas vezes eu falo assim, eu escolhi esse caminho de vida, eu fiz isso, eu tomei essas decisões. E, de repente, o que você está fazendo é repetindo o destino dos antepassados e nem está percebendo, não é? Tem outras influências, e aí você fala, não, fui eu que decidi. Então, por exemplo, é comum assim, vou atender uma mulher que, de repente, ela teve 2 abortos provocados. E aí não sabe o porquê, acabou gerando isso, mas tem várias explicações, histórias justificativas. Quando vai pesquisar na família de origem, a mãe, a avó também fizeram. E aí começa a ver uma repetição. Mas o que está acontecendo? É a repetição de processos. Então, nós estamos presos a emaranhamentos que vão afetar a nossa vida, vão afetar as nossas escolhas, afetar o nosso destino. E quando observamos, aí vai ter algo que até comentou, que na psicossomática chama muito de reação de aniversário, por exemplo. Meu pai faleceu aos 52 anos de infarto. Quando chega aos 52 anos, eu infarto também. Então, mas que maluquice é essa? O que é isso? Isso estou preso no mesmo emaranhamento e repito as dinâmicas que aconteceram com os elementos do passado. E aí mostra como eu estou conectado profundamente, que é muito mais do que esse lado consciente. E quando nós trabalhamos com a sistêmica, nós observamos várias dinâmicas inconscientes que estão no sistema. E até o cliente muitas vezes fala, não é assim, não é isso, não é isso que você vê.
Mas é isso que acontece. E depois, passa um tempo, tem muita gente que fala assim, eu mostro a dinâmica e falo, olha, se você não mudar isso aqui, a dinâmica, o seu destino é você começar a seguir por esse caminho e aparecerem essas dinâmicas aqui, que é o mais comum dentro do que você está nesse emaranhamento. Não, Fernando, não concordo, não é nada disso. Depois passa uns anos, volta assim, Fernando, você rogou praga para cima de mim. Não é possível, porque começa a acontecer. Não roguei praga. Eu só mostrei o caminho que a gente enxerga na sistêmica, falou, se você seguir por esse caminho, a tendência é fazer isso, isso, isso. Que a pessoa não percebe, mas ela está repetindo uma dinâmica da família de origem. Ela está repetindo, e é inconsciente. E as pessoas acham que o mundo do consciente é que manda, mas infelizmente não é bem assim. Então, tem uma boa e uma má notícia, né? Uma boa notícia, então eu não sou o responsável por tudo que acontece na minha vida, porque agora eu tenho que seguir o destino dos outros e não tem jeito. Não sei, é uma boa e uma notícia. Tem algo que realmente veio do passado e me pega e faz com que eu siga para cá. Então, eu não estou sozinho nas minhas decisões. Mas a questão é que quando eu tomo consciência que eu faço parte de um sistema maior, que existem vários emaranhamentos, eu também ganho o poder de fazer mudanças importantes no meu sistema. Eu sei que tem algo que vai muito além de mim, vai muito além da minha escolha consciente. Eu tenho que olhar para uma dinâmica bem maior. E aí, na epigenética, eu fiz uma classificação de 4 etapas, para ficar bem didático nessa dinâmica, de como a epigenética funciona. Então, eu coloquei assim, não sei se posso falar isso aqui, que eu já vou entrar em algo aqui, ó, melhor. A compreensão e até o que fazer com a epigenética, porque o que eu faço com a epigenética, porque isso aqui, através da epigenética e da sistêmica, eu ganho um poder de solução, eu ganho um poder de mudança dos fatores epigenéticos. Então, eu não sou extremamente passivo em relação a isso. Eu posso alterar tudo isso. Então, na epigenética, eu dividi em 4 campos. O primeiro nível, a primeira etapa, primeira dimensão, é a dimensão que vem dos antepassados. Então, eu venho lá da história do meu pai, da história da minha mãe, desse casal, do que aconteceu. Isso aqui, a única coisa que eu posso fazer é uma aceitação de tudo isso. Não dá para, não quero, não é. Aceito, isso aqui veio. Mas eu fico atento que tem várias dinâmicas lá dos meus antepassados que têm a tendência de reproduzir em mim. Pronto, isso veio, é uma herança epigenética. Aí vem uma segunda dimensão, que é um local onde a epigenética trabalha e muito, que é o mundo intrauterino. No mundo intrauterino, esses fatores epigenéticos estarão atuando e outra, vários outros fatores epigenéticos também vão aparecer. Por quê? O mundo emocional da mãe, naquele período onde o bebê está se formando, pode até bloquear alguns marcadores epigenéticos que vieram do passado e criar novos marcadores. Tem uma história clássica... E mais também só do que o mundo emocional da mãe, as expectativas e os sonhos dos pais para este projeto. Tudo aquilo que é um campo. Sonha para esta pessoa. É um campo, não é? Assim, até... Às vezes a mãe até teve uma gravidez agradável e sonhou que este filho ou que esta filha ia ser o seu seguro de vida, ou seja, não ia casar e ia tratar dela quando ela fosse velhinha. E esta pessoa não casa, todas as relações, quando começam a ganhar uma certa intimidade, fogem, exatamente porque ela tem marcado... Exato. Exatamente. É interessante isso que você está falando. Chama-se projeto de sentido. É interessante isso, você vê. Isso já interfere a sua vida antes de você aparecer. Você nem apareceu, fica assim, para que eu vou querer um filho? Eu vou querer um filho para isso. O que eu estou fazendo? Já criei um campo. Veja, eu nem existo, e de repente meu pai e minha mãe bolaram algo assim, o nosso filho vai ser assim, porque ele vai ficar sempre conosco, ele vai cuidar da nossa vida, ou que ele vai ser isso, ele vai ser um gênio, que ele vai ser... Bom, isso aí já criou um campo. A matéria nem chegou, o espermatozoide e óvulo nem se encontraram. Mas não deixa de ser um campo que vai também afetar os marcadores epigenéticos. É muito interessante isso. Quando você começa a estudar essas dinâmicas,
Desculpe lá, Vai? porque Não. está tão interessante a conversa que eu sei que você não se vai perder, mas nós também escolhemos esse lugar, não é? Aí é Portanto, outra há este história. sonho dos pais, exatamente, há este sonho dos pais e há uma experiência que nós precisamos para a nossa evolução e essa experiência encaixa como uma peça de um puzzle ou uma chave na fechadura certa. Uhum. Portanto, claro que esses marcadores e todo esse sonho e toda essa fase 2 do mundo intrauterino que você está a falar, primeiro dos antepassados e depois do mundo intrauterino, vem exatamente reforçar aquilo que eu, como ser humano, num processo evolutivo, também preciso. E por isso escolho estes pais e estes pais aceitam ser escolhidos por mim. Isto já introduzindo um bocadinho também esta perspectiva espiritual e menos científica. Aí é que... Pronto. Interessante que abre um campo enorme. Você fala de ciência e eu falo de espiritualidade. As duas coisas estão lá se encontrando, porque é aquela história. Quando se falava assim, existe a influência do mundo emocional, dos projetos de vida dos pais sobre os filhos. Não, isso não existe. Trabalhamos apenas com a matéria. Não, é a matéria, o filho está aqui. Não, não é bem assim. Então, quando a gente trabalha com interessante, com a abordagem sistêmica, a sistêmica, para mim, integra muitos saberes, muitos conhecimentos. Eu sempre vejo a sistêmica integrando. Eu, por exemplo, através da sistêmica, eu integrei todos os conhecimentos que eu tive na minha vida, desde a parte da medicina, da psicossomática, da psicoterapia corporal e de todos os outros conhecimentos que eu fui atrás. É interessante que tudo se encaixa. A neurociência se encaixa, a genética, a embriologia. Você começa a observar, fala, gente, tudo faz sentido. E aí fica, tem várias coisas, tem várias coisas, né? Por exemplo, o Hipócrates, ele não conhecia nada de epigenética, pelo menos não do jeito que se fala, mas ele já falava lá atrás. Você tem que olhar sempre para o doente e o meio que ele está. Então, o Hipócrates avaliava a alimentação, os sonhos, os projetos, até sonho literal mesmo, o que ele sonhava. Então, Hipócrates olhava o indivíduo como um grande todo e sabia que isso era importante. Os Zulus, que a gente fala muito quando está na sistêmica, porque foi uma das experiências do Hellinger, né? A vivência dele, que foi fundamental para a sistêmica. Os Zulus têm uma crença, por exemplo, muito interessante. Eles falam assim, todos nós nascemos com sementes de doenças, sementes. Agora, dependendo dessa semente cai, como ela é cuidada, se for um terreno fértil, se ela começar a ser adubada e colocar água dentro dela, o que vai acontecer? Essa semente brota. Então, assim, todos nós temos sementes de doença, mas dependendo de como nós lidamos no mundo aqui fora, essas sementes vão brotar ou não. O que nós estamos falando? Epigenética. Se você observar, gente, isso é epigenética. Nós nascemos com isso aqui. Agora, dependendo se a gente expressa ou bloqueia, como ela vai se manifestar aqui fora. A lenda de um sábio e um discípulo que lhe perguntava, mas ó mestre, eu tenho estes dois cães e um é bom e outro é mau, um é branco e outro é preto, e como é que eu sei qual é que vai sobreviver? E o mestre virou-se para ele e disse, vai sobreviver aquele que você alimentar. Portanto, também tem muito a ver com isso. É muito interessante dentro dessa perspectiva, e eu gosto muito de falar consigo exatamente porque nós falamos da mesma coisa, mas em bases diferentes. Portanto, na minha base eu venho da psicologia, venho da astrologia, venho do xamanismo e acabo por dizer a mesma coisa e chegamos aos mesmos lugares que você chega como médico, com toda a parte psicossomática e chegamos no fundo, estamos todos a falar da mesma coisa. É extraordinário. É interessante que, assim, tem várias coisas que lá atrás, por exemplo, falam, não, isso aí é uma crença, isso aí é você que quer acreditar. Ok, aí passa o tempo e aí começa a se ver o quê? Realmente aquilo sendo comprovado. A epigenética, por exemplo, quando a epigenética apareceu e começou a comprovar isso aqui para mim foi fenomenal, porque assim, aquilo que se falava, que se vê em constelação, quantas vezes nas constelações nós trabalhamos as gerações anteriores, e aí começa a identificar de onde veio o problema principal, original, de repente veio de 3, 4, 5, 6 gerações lá atrás. Não, mas como é que... Não acredito nisso. Ok. Hoje em dia, dentro da epigenética, vai estar falando do mundo intrauterino, por exemplo, tem um estudo clássico dos cientistas que eles pegaram uma população da Holanda, que na Segunda Guerra Mundial eles ficaram isolados, que os alemães bloquearam a entrada de alimentos lá. Então, o que aconteceu? Aquele pessoal que estava naquela região não teve comida, e sabe-se quando começou e quando a comida chegou. Então, naquele período de meses,
se não me engano foram uns 10 meses, o que eles fizeram? Eles começaram a estudar as crianças que estavam, as mulheres grávidas, e qual foi o efeito dessa fome nas mulheres grávidas. E é interessante, é que aí começaram a comparar. E aí dava para comparar, por exemplo, essa mulher que estava grávida nesse período da fome, que eles comiam no máximo 200 calorias por dia, uma coisa ridícula, mas como isso afetou as crianças? Aí o que eles observaram? Eles podiam fazer um fator de controle de crianças antes desse período e depois desse período. Então, podia pegar os outros filhos e observar. E aí, no estudo dessas crianças, eles viram vários problemas, como distúrbios alimentares, a facilidade não, uma chance maior de ter problemas cardíacos, de estresse e assim por diante. E não só naqueles filhos, eles começaram a observar que isso também vinha para as próximas gerações. Então, os descendentes dessas crianças que estavam no útero da mãe nesse período de fome, isso ficou marcado tão fortemente no epigenético que passou para as próximas gerações. E hoje já se sabe que até três gerações tem efeito. Mas por que se sabe que até 3? Porque não chegamos à quarta, quinta e sexta. Porque se continuar a pesquisa, e a pesquisa é recente, que foi agora, não faz a Segunda Guerra Mundial, também vai se observar que isso aqui vai avançar. Então, como eu estava falando, o mundo intrauterino é fundamental. A alimentação da mãe é fundamental. O estado emocional da mãe, tudo, as vivências, como é que ela está dentro do casamento, para que esse filho veio. Esse filho veio por excesso de amor ou por falta de amor? Tipo, esse filho veio para resolver meu problema. Esse filho veio para consertar o casamento. Esse filho veio para ser alguém que vai ficar comigo a vida inteira. Parece uma escravidão, né? Mas isso tudo vai afetar a gravidez. A experiência que essa mulher teve com a maternagem significa o que foi estar na barriga da mãe lá atrás e como foi a mãe dela. Isso vai afetar essa maternagem de hoje. Então, tem umas dinâmicas interessantes de epigenética que os pesquisadores estão trazendo uns exemplos muito interessantes. Então, por exemplo, existe uma raça de rato, é um tipo de um roedorzinho, que chama agouti. Esse animal, ele tem uma característica, ele tem um gene que chama gen agouti. Esse gene, ele faz com que esses animais, eles sejam mais amarelados, mais gordinhos, e tem uma tendência maior de ter problemas metabólicos, problemas de diabetes, problemas de coração e assim por diante. Então, quando eles crescem, esse tipo de espécie, que é a agouti, tem esse tipo de problemas. Mas é um gene que eles têm lá. E aí os cientistas foram fazer uma pesquisa para ver se mudando a alimentação durante a gestação mudava isso. E a surpresa deles foi o seguinte, então eles pegaram uma fêmea agouti que cruzou com um macho agouti, e aí pegaram várias fêmeas grávidas e macho agouti, pegaram uma parte dessas fêmeas e colocaram tendo uma alimentação muito bem equilibrada e organizada, que elas têm uma tendência de comer demais também, se deixar. Então, uma parte ficou comendo o que elas normalmente comem, do jeito delas, a outra parte só uma alimentação bem adequada. E a surpresa deles foi o seguinte, quando nasceram os ratinhos, as fêmeas que tiveram uma alimentação adequada, sabe o que aconteceu com o gene agouti? Foi bloqueado. E aí nasceram ratinhos cinzas e saudáveis. Mas o gene está lá, mas a alimentação, aí começou a ver o efeito da alimentação no mundo intrauterino. Então, se tem algo que afeta o bebê emocionalmente, fisicamente, nutricionalmente, campo energético, tudo, isso vai fazer com que isso aqui apareça ou não. E aí tem um outro experimento também interessante para exemplificar. Eles pegam os ratos e fazem uma classificação de mães boas lambedoras e más lambedoras. Então, assim, uma fêmea que é boa lambedora é como se tivesse uma maternagem mais gostosa, mais acolhedora. Uma fêmea que é má lambedora, não lambe a cria, é uma fêmea que tem uma distância maior. E aí o que acontece? Eles pegaram crianças, olha, eu estou começando com crianças, já fiz analogia. Eles pegaram filhotes, eles pegaram
Mas é interessante dar fazer essa analogia mesmo. Eles pegaram filhotes de mães más lambedoras, significa não tem uma maternagem muito boa, pegaram filhotes e levaram e colocaram com mães boas lambedoras, como se fosse uma adoção, tiraram. Deixaram alguns com as mães e outros levaram para mães boas lambedoras. O que aconteceu? Mudança enorme na epigenética. Esses ratos que foram, que nasceram, os filhotes que nasceram e foram para mães boas lambedoras, tiveram uma evolução na parte de saúde muito melhor. Os outros filhotes que ficaram com as mães más lambedoras tiveram um monte de problemas de doenças, de comportamento e assim por diante. Então, eles começaram a ver também... Fala. Sim, diga. Eles começaram a observar que existe o problema intrauterino e também na infância. Então, estou fazendo uma analogia que na infância, isso também, as experiências de vida desses filhotes na infância, também vão fazer com que esses marcadores epigenéticos sumam, apareçam e assim por diante. Então, isso aqui está sempre mudando, dependendo das experiências de vida que nós temos. Sempre à espera da fragilidade ou da força, não é? Para atuar. Você falou em 4 etapas. Sim. Falou da primeira, que era os antepassados, da segunda, que era o mundo intrauterino. Segundo, mundo intrauterino. Terceira, infância. Sim. Infância. E aí, como nós... Bom, quem é da área da psicologia sabe muito bem a importância do mundo da infância para o desenvolvimento do traço de caráter, da personalidade das crianças. Então, no mundo da infância, é um período que é possível trabalhar e muito nessa dinâmica. E muito. Claro. Então, assim, se nós temos consciência desse tipo de mecanismo, então, os mecanismos que vieram dos antepassados. Bom, não podemos fazer muita coisa com isso, mas podemos fazer o quê? Criar ambientes ou dinâmicas mais saudáveis para que a herança epigenética traumática do passado possa ser o quê? Permitir para que fique no passado. E nós vamos criar dinâmicas mais saudáveis. Isso na constelação a gente trabalha muito. Como é que a gente vai ter uma dinâmica mais saudável? Exato. Mas os silêncios, as dores, os medos... Saber deixar no fundo, passado... trabalhamos nas constelações, não é? Exatamente. Reconhecer, mas deixar no passado. Aquilo que você falou, não vamos alimentar isso. Se nós alimentarmos isso, consciente ou inconscientemente, não importa, se alimentou, o que vai acontecer é quem ganha? Ganha a dinâmica mais saudável, a dinâmica doentia. Então, quando nós temos a consciência desse mecanismo, e eu sei que eu não sou o dono absoluto da minha vida, que eu controlo toda a minha vida, não sou isso. Mas eu posso buscar e conquistar dinâmicas mais saudáveis. Então, essa primeira fase é a herança epigenética do passado. Vamos carregar e aí vamos definir se vamos alimentá-lo ou não. A segunda seria a parte do mundo intrauterino. E aí a importância de se trabalhar uma gravidez consciente, relacionamentos mais saudáveis. Por quê? Porque todas essas dinâmicas de famílias que estão se juntando mais por doença do que pela saúde, ter uma consciência maior das mães em relação a esse período, a escolha, vou colocar assim, planejamento familiar, escolher um filho num bom momento, montar um relacionamento afetivo que vai dar força para que essa criança seja mais saudável, não crianças que vêm por dinâmicas doentias, tudo isso aqui também afeta e influencia lá na frente na vida emocional, vida física, né? Doenças físicas, mentais, emocionais, assim por diante, psíquicas. Então, no mundo intrauterino, a terceira etapa é o mundo da infância, onde tem a família e as dinâmicas da família vão fazer o quê? Então, estão construindo essa pessoa e também afetando epigeneticamente, mexe lá. E quando você fala mexer em epigenética, você está mexendo no funcionamento de uma célula, de todas as células, dos tecidos. É uma coisa impressionante, não é só mexer aqui, a gente mexe lá na essência de cada célula. Então, a infância é um período fundamental também para quê? Para ter novas experiências. Se os pais forem mais conscientes, eles sabendo das dinâmicas doentias do passado, eles se curam, se trabalham para não repetir. Nem que seja inconsciente, toma consciência.
Há pouco houve uma pergunta, há assim várias perguntas que estão a correr no Instagram. Eu gostava só de trazer, antes de irmos para a quarta etapa, gostava só de responder a 2 ou 3 coisas. Portanto, há bocado houve uma pergunta de alguém que dizia: como é que se junta a astrologia, à epigenética e às constelações familiares? Eu gostava de falar só sobre isso e depois passar a bola para si, Fernando. A parte de astrologia é com você, aí essa parte eu desconheço. Não, porque no fundo nós estamos a falar de arquétipos. E, portanto, quando nós olhamos para a parte emocional da pessoa e para o nosso inconsciente coletivo, ou seja, a camada da humanidade que todos nós partilhamos, falamos de arquétipos. E aqui estou a puxar a brasa à sardinha à minha parte de psicologia. Pronto. Mas quando falamos de arquétipos, o arquétipo é como se fosse uma forma que, independentemente de eu lá pôr bolo de chocolate, bolo de banana, bolo de maçã, do que for, quando for ao forno e sair, vai sempre ter aquela forma, que é a forma onde a massa foi posta. Sim. O que é um complexo? Um complexo é quando eu tenho um arquétipo mal vivido, ou seja, eu tenho uma projeção e um ideal de mãe, e quando lido com a minha mãe no dia-a-dia, ela não é aquele ideal de mãe, portanto eu tenho uma situação de complexo que é gerada na minha psique, no meu inconsciente pessoal. O arquétipo está no inconsciente coletivo e o inconsciente pessoal é afetado com isso. Ora bem, os silêncios, as dores, os segredos, as vidas não vividas dentro do sistema e de todas as gerações que estão para trás, acabam por ter situações de complexo. Não é só a pessoa que tem um complexo, o próprio sistema também tem um complexo. Sim. Ou seja, também tem um arquétipo mal vivido e uma energia bloqueada. E, portanto, o que o Fernando nos está a dizer em termos epigenéticos é exatamente a mesma coisa que eu estou a dizer em termos de constelações. Onde é que a astrologia entra aqui? Porque a astrologia trabalha com os mesmos arquétipos. Onde, quando nós nascemos, o céu tira uma fotografia à nossa psique, e, portanto, o que está fora é igual ao que está dentro. E eu vou viver o arquétipo materno e o arquétipo paterno com aquelas características específicas, e eu vou ver, através do mapa astral, que aquela pessoa tem uma predominância para interpretar a mãe e o pai daquela maneira. É como se tivesse umas lentes que não lhe permitem ver as coisas de outra forma. Da mesma forma, você tem o seu capital genético, não é? Portanto, a parte toda do genótipo, e que vai acabar por, em função da influência do meio e da memória emocional dos pais, alterar e abrir a tal tampa e fechar a tal tampa da caneta que você estava a fechar. Portanto, estamos todos a dizer a mesma coisa, era só para explicar um bocadinho aquilo que algumas perguntas iam fazendo. E queria que passássemos para a quarta fase. Portanto, a primeira fase ano passado... Interessante você estar falando da influência epigenética, que dá para ver dentro do indivíduo, dentro da família nuclear que nós vivemos, dá para mostrar dentro do nosso país, da comunidade que nós vivemos, que também tem as influências, da fase da humanidade. Imagina o que está acontecendo com os marcadores epigenéticos hoje, no mundo inteiro, com a Covid. É impressionante o que está acontecendo. E como cada um vai lidar com isso, diante dessa história. Que recursos eu utilizo? Você viu o que aconteceu? Você viu o que aconteceu esta polícia em Miami? A polícia está falando daquele problema que teve lá com o Floyd, lá aquele negro que aí está fazendo... Houve a polícia em Miami, perante uma série de manifestantes que iam entrar pela polícia adentro e queriam, no fundo, entrar em luta, eles se o integraram. batalhão de polícias que estava a mover-se e começaram... Isto é uma constelação no mais alto nível. As lágrimas caíam quando eu vi essa imagem. Estamos todos a mudar. Estamos todos a mudar. E não foi só lá. Tiveram outras cidades onde a polícia, junto com os manifestantes, fizeram juntos e levaram os cartazes. Que é algo assim, que é não polarização, é que todos estão com o mesmo objetivo. Então, para que criar a guerra? Mas imagina se tivesse essa polarização. Agora, vão ter pessoas que, diante desse fato, vão fomentar a polarização. Vão fomentar o quê? Conflito e guerra. Agora, se todos estão juntos com o mesmo objetivo, é a mesma história. Eu vou para essa manifestação, isso dá uma esperança de ter um futuro melhor, quando eu vejo os dois lados juntos com o mesmo objetivo, você, de repente, amplia essa beligerância, essa coisa de guerra entre os dois lados, e vai alimentar ainda mais. Então, quando todos estão envolvidos nisso, é a mesma energia, essa energia desse com esse indo para o mesmo objetivo. É muito diferente de uma energia em confronto com a outra. Isso aqui a gente vê também numa relação de casal,
com os elementos da família e assim por diante. Então, essa mesma dinâmica, como você falou, eu também me emocionei em ver essa história. Eu falo assim, a nossa humanidade ainda tem esperanças, né, de ver esses excelentes exemplos. Tem alguns exemplos estranhos também, que é natural, como até o fato que aconteceu lá, mas mostrar que esse fato não é a regra, esse fato deve ser a exceção, e não a regra. Sim. Isso aqui está na hora de acabar com esse monte de preconceitos, essas loucuras que os seres humanos fazem, não é possível. Isso é uma doença da humanidade. Então, imagina, por exemplo, se você vive num ambiente onde você sofre preconceito, você sente esse preconceito, epigeneticamente, o que vai acontecer aqui? Então, isso também influencia. Se você vive numa coletividade que passa por essa dinâmica, veja, o fato de eu ser diferente de você significa que eu tenho direito de te destruir, ou você me destruir, porque nós somos diferentes. Que loucura é essa? Isso é uma doença seríssima do ser humano. Essa doença também foi influenciada por vários arquétipos, que seja, de guerras e conflitos lá atrás, e hoje fica assim, eu alimento isso ou não alimento? Porque quando eu ganho consciência, por mais que aqui dentro fala, vou fazer isso, mas a hora que eu ganho consciência, eu ganho poder de fazer a mudança, e não ficar repetindo inconscientemente os conflitos do passado, que eu nem sei mais por que brigavam, e ainda estou alimentando essa dinâmica louca. Né? É verdade. Não é? Mas isso é... Primeiro antepassado, segundo mundo intrauterino, terceira infância. E o quarto é uma dinâmica que eu trabalho demais, que veio de Grodeck, da psicossomática, que é a relação adulto e criança, onde o meu adulto cuida da minha criança, onde eu, adulto, vou ser o pai e a mãe da minha criança. E como eu, adulto, posso reviver toda essa história e reconstruir a minha vida. Então, o meu adulto consciente, aceitando a minha família, o mundo que eu vim do jeito que ele é, mas onde eu posso fazer a diferença. Eu vou dar uma infância mais feliz para a minha criança, eu vou dar um útero mais feliz para a minha criança, eu vou levar essa minha criança para um universo mais saudável, eu vou dar experiências de vida diferentes. Eu vou ter a capacidade de falar, isto sim, eu coloco dentro de mim. Isto não, eu deixo fora no passado e acabou. Eu não vou alimentar essas loucuras que fazem parte da minha família. Veja, isso faz parte de mim, isso faz parte da minha família. Agora, cabe a mim se eu vou alimentar ou não essa dinâmica, que é o que você estava falando lá do cachorro. O que eu alimento? Eu alimento esse ou não? Você vai ter a possibilidade, e aí é a grande, para mim, assim, é a grande sacada do poder que você tem para ser saudável. Senão fica assim, que minha infância foi assim. Minha infância foi assim. Tem um estudo, fizeram um estudo lá, se não me engano foi no Canadá. Aí os cientistas pegaram 2 gêmeos idênticos que saíram de uma família extremamente disfuncional. Então, assim, o pai era drogado, a mãe alcoólatra, sabe aquele ambiente louco? Aí o governo pegou as 2 crianças, assim, em torno de 5 anos de idade, tiraram dessa família, que elas estavam correndo muito risco nesse lugar. Olha o ambiente. E aí essas 2 crianças, elas foram adotadas por famílias diferentes. E aí os cientistas adoram trabalhar com gêmeos idênticos exatamente para eliminar o genótipo, para ver só o fenótipo, a influência do meio. E aí o que aconteceu? Essas 2 crianças foram adotadas, 2 meninos foram adotados por famílias diferentes. No futuro, um se tornou um engenheiro, casou, tem filhos, está bem, então as coisas estão caminhando muito bem. O irmão, hoje, está drogado, com um monte de problemas na justiça, e assim por diante, cheio de doenças, cheio de problemas. E aí os cientistas foram lá, os pesquisadores foram lá e fizeram uma pergunta, eles deram a mesmíssima resposta. Foi interessante, foi assim, a pergunta foi, o que fez você se tornar o que você é hoje? E a resposta dos 2 foi a mesma, foi assim, é só ver a família de onde eu vim. Bom, o que está engenheiro, o que está andando na vida, é só observar a família de onde eu vim. Você acha que eu vou repetir essa porcaria? Eu não, né? Fez algo diferente. E o outro fala assim, é só ver a família de onde eu vim. Você esperava que eu virasse o quê?
Então é interessante isso quando você ganha uma consciência e a possibilidade de fazer as mudanças fundamentais. E quando você faz, você não faz só para você. Porque se você sabe da dinâmica da epigenética, eu fazendo essa mudança em mim, os meus gametas vão carregar uma história diferente. Os meus filhos já vão receber uma herança epigenética diferente. O mundo intrauterino, a escolha do momento da gravidez, ter uma gravidez que vem por amor, que vem por excesso de amor, não pelos problemas, uma infância mais saudável. Veja, se eu consigo fazer isso, o que eu estou fazendo? Eu estou levando a minha família para um universo mais saudável. Então, por amor à família, eu estou recebendo do passado as coisas boas. As coisas amorosas e saudáveis, eu replico. As dinâmicas doentias, eu identifico, aprendo e faço diferente. E faço por amor aos meus pais. Eu faço por amor à família. Quando eu faço isso, porque é a minha vez agora de levar a família para uma dimensão mais saudável. Então, imagina todos os antepassados que fizeram de tudo para a família ter um futuro melhor. Eu estou alinhado com eles agora. Eu também estou fazendo de tudo para que a nossa família seja melhor. Então, eu ganho a força deles comigo para isso. Mas eu posso me aliar aos problemas da família e repetir, ou fazer algo saudável. Conforme eu ganho consciência, conforme minha consciência está clara em cima disso, eu vou fazer o quê? Até por amor aos meus pais que sofreram, passaram por um monte de problemas. Gente, por amor a eles, a história... E também pela minha noção de responsabilidade própria, não é? Porque eu percebo que esta família também, de alguma maneira, foi escolhida por mim. Porque eu também tinha isto para fazer. Como se, de alguma maneira, a avó e a minha bisavó fosse eu numa vida passada. Agora estou eu a introduzir esta perspectiva espiritual. Nós estamos quase a terminar a parte do Instagram. E pronto, portanto, no fundo, vou sempre dando vocês a sua perspectiva científica e eu a perspectiva espiritual. Vamos ter daqui uma conversa sobre epigenética, mas é muito interessante. E que une tudo. Estas 4 fases são muito interessantes. No fundo, você depois constela estes temas na sua vida prática com os seus pacientes. Sim. Como é que atua? Então é assim, o foco principal aqui é o mundo adulto e o mundo da criança. Então, por exemplo, se eu vou constelar um cliente, eu preciso sempre trabalhar com o mundo adulto dele. Se eu olhar só para o lado criança dele, então eu me torno adulto, ele vira criança. Isso não funciona. Eu preciso trabalhar com ele adulto e ele criança. Tanto é que, frequentemente, nas constelações, eu coloco o representante para ele adulto e ele criança. E é muito interessante ver a relação entre esses dois elementos. E a relação que fica esse adulto com a família, a criança com a família e assim por diante. Eu peguei essa dinâmica do adulto e criança que vem de Grodeck. Grodeck faz essa divisão, ele fala da dimensão adulta e a dimensão da criança, dentro de cada um de nós. E ele tem uma frase muito interessante que ele fala assim: o adulto que não tem contato com a sua criança é infantil. Quer dizer, ele acha que é adulto, mas ele tem dinâmicas infantis. E o que acontece? A doença sempre vem para que o adulto cuide da sua própria criança. Quando eu, adulto, não cuido da minha criança, nem identifico, nem cuido dela, eu não sou um pai e mãe da minha criança, que agora quem é pai e mãe da minha criança? Eu. Quem vai cuidar da criança? Eu. Quem casa? O adulto. Quem trabalha? O adulto. Nunca a criança. Quem tem filhos? O adulto. Quem se torna pai e mãe? É adulto. Então, precisa estar muito claro isso. E quando isso fica muito claro, é interessante que a doença vem quando tem essa dissociação desse adulto e da criança. E quando eu trabalho, por exemplo, com doença, é muito comum que o elemento da doença dentro da constelação, ele está sempre procurando uma dinâmica traumática, algum emaranhamento, alguma dinâmica que fez com que a doença aparecesse. Que dinâmica sistêmica ocorre lá que a doença está conectada? E aí, quando eu consigo trabalhar isso, é muito interessante, que você pega, por exemplo, constelação de grupo, o próprio elemento que representa a doença, a hora que você começa a trabalhar, ver o problema e integrar o adulto com a criança, o elemento que representa a doença, ele começa a perder força. É interessante, ele se afasta ou vai indo para o chão, porque acaba a energia que alimenta a doença. A energia que alimenta a doença é a dissociação do adulto com a criança
e a dificuldade de ver uma dinâmica sistêmica que está acontecendo lá. A hora que você consegue ver a dinâmica, integra, resolve. Porque, no fundo, nós estamos a ignorar essa parte de criança nossa, nós não estamos a cuidar dela. Sabe que o princípio das constelações do Hellinger começa também com a análise transacional. O Eric de Berne, da análise transacional, trabalha exatamente com este modelo do pai, do adulto e da criança. Nos scripts e na relação do positivo e do negativo, da criança livre, da criança rebelde, da criança adaptada, da criança submissa, do adulto positivo e negativo, e do pai perseguidor, do pai nutritivo, por aí adiante. E, portanto, é muito interessante porque, no fundo, você também está a falar deste modelo que é a base das constelações, através da análise transacional. Tem exatamente a mesma base de abordagem. Quando eu falo disso, isso é da análise transacional. Não, a análise transacional também trabalha com isso, mas isso é de Grodeck. Grodeck ele faleceu em 1934, né? O Eric Berne nasceu em 1910. Quer dizer, ele trouxe isso. Mas eu adoro a análise transacional. A análise transacional é algo maravilhoso. O Hellinger também bebeu dessa fonte, né? Então, quando eu vejo isso, eu vejo a dinâmica do Grodeck, e quando vem o Eric Berne com isso, foca ainda mais, mostra uma clareza muito grande essa dinâmica desse adulto e dessa criança. E, no fundo, quando fala dessa dinâmica parental, né, o parental, adulto e criança, que, no fundo, é isso. O parental, o que é? Os nossos pais que vieram e trouxeram as informações de como nós devemos fazer as coisas aqui fora, com a orientação deles. Só que o meu adulto precisa filtrar isso, e o meu adulto vai ficar entre os pais e a criança. Então, o meu adulto, ele organiza a necessidade da minha criança e aquilo que os meus pais trouxeram. Então, eu consigo falar sim e não, tanto para o lado parental como para o lado da minha criança. Eu falo, minha criança, eu não posso falar sim o tempo todo. Se eu falasse sim para a minha criança o tempo todo, estava morto. Imagina eu comer tudo que minha criança quer. Eu dirigir do jeito que a minha criança quer. Estava morto. Então, o adulto, o que tem aqui no mundo parental que eu posso pegar, na comunidade, se você fizer mais amplo, o que o mundo aqui fora está falando, o que a sociedade fala, e o que realmente eu vou alimentar. Claro, como é que esta criança também faz uma leitura do princípio da realidade e sabe adiar, porque também faz essa leitura, não é? Do princípio da realidade e sabe adiar o princípio do prazer, ou seja, eu não posso ir já fazer isto porque agora não é adequado, mas a seguir eu vou e vou receber o prémio. E, portanto, não ficar traumatizada por esse adiamento e saber, no fundo, gerir esta relação interna entre aquilo que eu posso agora fazer ou eu não posso, mas quando eu puder eu vou fazer por completo. Sim. E aí ninguém me agarra, não é? É, no fundo, a dinâmica adulta, né? Quando a criança já começa a entender que, no fundo, o princípio da realidade é o princípio do prazer, só que do adulto, né? Porque o prazer eu vou buscar à frente, eu vou conseguir algo melhor lá na frente. O princípio do prazer é imediato. Aí fala, por que eu vou estudar? Porque lá na frente eu vou me tornar um bom profissional. Por que eu vou treinar, fazer muitas dinâmicas? Porque lá na frente eu vou me tornar um profissional de ponta, eu invisto. Então, investir é o princípio da realidade, mas é do prazer, porque eu vou ter um prazer maior no meu objetivo conquistado lá na frente. Passo pelo sacrifício natural agora, mas estou objetivando algo muito maior lá na frente. Essa dinâmica é fundamental. Eu costumo dizer pequenos sacrifícios para bens maiores. É verdade. Você está a falar. Pequenos sacrifícios para bens maiores. Porque muitas vezes nós nem sequer temos noção de que aquele pequeno sacrifício não é nada ao lado daquilo que espiritualmente nós estamos para evoluir e daquilo que nós estamos para conquistar. É só uma pedra no caminho de onde eu vou construir o meu castelo, ou no fundo o meu caminho. Exato. Havia aqui uma pessoa, que perguntava... A sua voz subiu. Espera aí. Foi? Foi. Agora deu uma travada no Instagram. Foi, agora estou ouvindo. Sim. Estou a ouvir. Estou a ouvir. Havia aqui uma pessoa que perguntava, e quando uma pessoa não se sente bem em lado nenhum? Quer falar sobre isso, Fernando, um bocadinho? Sim, posso falar. A pessoa não se sente bem em lugar nenhum porque ela ainda está presa na experiência do passado. Quando você não está bem em lugar nenhum, é porque você não está nesse lugar. Com certeza, você está preso emocionalmente numa dinâmica do passado. E aí você, como se colocasse um filtro colorido
com as cores das dinâmicas doentias do passado. E você olha para tudo quanto é lado e você fala assim, não estou bem aqui. Não é aqui, é do jeito que você está enxergando. E essa visão que você tem pode ter certeza absoluta. Você está vendo uma realidade, só que é uma realidade do passado. Só que você ainda não conseguiu fazer a diferenciação do que é o presente e o que é o passado. Ainda é uma visão infantil. Então, quando vem clientes assim, por exemplo, eu vou observando, eu pergunto, o que você está vendo? E a pessoa, quando ela descreve o que ela vê, não estou bem em lugar nenhum, as coisas não funcionam, eu sinto que as pessoas não me amam, eu sinto que as pessoas... eu fico observando e já vejo a dinâmica que aconteceu no passado. Ela acabou de descrever o trauma do passado. E se eu pegar mais detalhes, eu digo até em que fase da vida ela passou por isso, em que idade ela passou. Porque conforme ela vai caracterizando a dinâmica, fala, já sei de onde veio isso. Ela está presa nesse lugar. Mesmo a própria postura corporal e facial da pessoa também, mostra a idade dela, não é? Eu sou terapeuta corporal. O corpo conta a história. Às vezes, só de olhar para o corpo da pessoa, eu já sei o tipo de trauma e que fase aconteceu isso. Aí, quando ela começa a descrever, olha para o corpo e olha para aquilo que ela está falando, os sentimentos, eu já sei. É como se colocasse aquele óculos virtual, né? E aí você coloca aquilo e você está vendo uma realidade virtual. Só que essa realidade virtual é do passado. É uma verdade, mas é uma verdade do passado. E a pessoa está aqui, mas continua olhando e sentindo o que aconteceu lá. Está precisando se tratar, sair dessa armadilha. Eu costumo dizer, não sei como é que é no Brasil, se vocês também têm ou não, que são umas gomas, que é como vocês dizem, umas gomas brancas que nós chamamos aqui bola de neve, que têm um papel encarnado, meio translúcido, e onde nós comemos a goma e depois pegamos no papel encarnado e vemos o mundo todo encarnado. Eu lembro-me da criança fazer isso. Eu não conheço isso, não, mas a minha criança gostou disso, falou que interessante. Não tem. Quando for aí, eu vou querer conhecer esse... Quando você cá vier, eu vou-lhe comprar um saco de bolas de neve. Mas é isso mesmo. Sim, para a Carla. Mas eu costumo dizer que muitas vezes as pessoas escolheram encarnar nesta vida e trazerem já esse papel encarnado preso nas pupilas. Portanto, é como se toda a realidade da vida fosse vista a partir dessa dor e dessa vitimização ou desse trauma. Sim. E, portanto, por mais que a pessoa queira ver, ela até se esforça, mas não consegue porque lhe falta o recurso essencial para largar aquilo, não é? E aí, no fundo, acabamos por... E nisso, nessa experiência, por exemplo, imagina ela, se ela tem filhos, ela vai passar qual é a visão para os filhos? A visão que ela tem. Mas que visão? É a visão lá de trás ainda. Ela ainda está olhando para isso, mas ela acredita que é a realidade, que é o presente. Fala, não, isso não é o presente, isso é o passado. E aí os filhos também vão reproduzir isso. Sim, sim. No fundo, as pessoas deviam começar por coisas simples, não é? Por começar por tentar olhar para a sua vida e procurarem fontes de prazer. Porque a maior parte das pessoas que eu observo estão verdadeiramente viciadas na sensação de dor, na sensação de vítima, na sensação... São viciadas, como há os viciados em álcool e em drogas, há as pessoas viciadas nessas emoções e onde não saem daí. Mas sabe o que eu vou pegar? Deixa eu só te dizer uma coisa, que você falou, até o próprio Hellinger colocou, né? Que você ser feliz é solitário. Porque assim, quando você sofre, parece que todas as pessoas ficam juntas com você. Quando você está bem, as pessoas se afastam. Então é interessante que muitas vezes o sofrimento serve para manter as pessoas perto. Então ele fala, por que as pessoas preferem sofrer? Porque sofrendo, as pessoas se aproximam. E quando você está bem, as pessoas, cada um segue para o seu caminho. Então é um lugar estranho, porque quando nós temos uma carência infantil, nós acabamos cultivando essa dinâmica de sofrimento, porque dá a sensação que alguém está olhando para a minha dor, alguém está olhando para os meus problemas. Só que, pelo mundo adulto, quem tem que olhar para a minha dor e para os meus problemas sou eu adulto. E aí eu poderia compartilhar o meu prazer de vida com as pessoas e não o meu sofrimento de vida com elas. Seria muito mais saudável, né?
Claro. No fundo, em termos mais espirituais, estamos a falar da vampirização, não é? Portanto, uma pessoa que está numa situação de vítima alimenta-se do outro e tem que ter também esse campo à volta para continuar a ter essa energia, esse alimento, essa comida que vem todos os dias. E a pessoa que está bem é a primeira a empoderar quem está à volta. E, portanto, é a primeira a pôr os filhos para fora, a pôr os filhos para o mundo. E esse movimento exterior, onde nós ficamos mais sozinhos, é exatamente pelo empoderamento da energia do outro, no sentido que vai, voa, porque eu também tenho a minha e eu trato da minha. É, no fundo, a mesma coisa.